Bom dia, meu irmão, minha irmã. Graça e paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Semana iniciando e uma oportunidade que temos, um privilégio da parte de Deus de meditarmos na palavra, de entendermos o nosso Deus como nosso pastor. Hoje refletiremos sobre o Salmo 23 e sobre como Deus cuida de nós, como nós podemos ter a confiança nele, dele ser aquele que zela por aqueles que são seus. Uma semana iniciando e junto com a semana iniciando, a nossa convicção de que podemos confiar em Deus, que temos alguém que zela, que cuida, que nos protege, que aponta para nós o caminho em que devemos andar. Que bom! Talvez seja a sua primeira vez aqui e eu quero te pedir para você se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Aqui abaixo do vídeo tem um botão inscrever-se, clique nele, ative as notificações, clique aí no sininho para você receber todo o nosso momento de oração, de devoção, e você ser avisado para que você participe desse momento. E desde já eu te peço, clique aí no joinha, deixe o seu like, o gostei, e com certeza você também vai abençoar a minha vida fazendo isso, tá bom? Vamos meditar no Salmo 23, temos já há mais de um mês meditado diariamente no Salmo, aprendendo a orar através dos Salmos. Salmos são orações cantadas, são poesias orientais do povo de Deus, salmistas, em vários momentos da sua vida. Há momentos difíceis que o salmista vivia pessoalmente ou como nação, momentos alegres, momentos de grande alegria individual ou como nação. Há um salmo para cada momento e a nossa vida não é muito diferente, então nós aprendemos a orar como salmista. Diz assim o Salmo 23, bastante conhecido de muitas pessoas, e se você ainda não conhece, ainda não leu, eu quero pedir a sua atenção. Se você já conhece, se você já leu, esteja atento também. Eu creio que a nossa reflexão de hoje vai ser muito oportuna, vai alimentar as nossas mentes e corações. Diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. O Salmo 23 talvez seja o exemplo mais conhecido de um salmo de confiança. Podemos ver nele uma unidade literária com duas metáforas dominantes, expressando a primeira o cuidado e a segunda a bondade de Deus, e no segundo momento o pastor e o anfitrião. E como é bom nós, num salmo tão curto como esse, observarmos o Deus que é bom, que é cuidadoso, que é o pastor e que é o anfitrião daqueles que são seus. Os versículos de 1 a 4, ele trazem para nós a condição de Deus, do Senhor como o pastor. A imagem de Deus como pastor é incomparavelmente rica. Nada pode se comparar ao Senhor Deus como pastor. O pastor sustenta o rebanho. As suas ovelhas são totalmente dependentes dele para o alimento, a água, a proteção contra todo tipo de animal do campo. Então o pastor é esse que tem esse cuidado. E a ovelha depende dele. Não depende dele para a salvação, porque a salvação é um dom gratuito de Deus, mas a ovelha depende dele como um animal ali no campo para que possa estar bem alimentada. E trazendo para a ideia da igreja,
né, do valor incomparável que há na igreja, a essencialidade que há na igreja. Nós vemos o pastor sendo responsável por este alimento, para que a ovelha esteja bem nutrida, esteja protegida, esteja com a sua sede saciada. A imagem do pastor também nos traz uma imagem de um rei do mundo antigo, porque era muito comum essa imagem. E Davi, ele estava cuidando das ovelhas quando, por exemplo, foi ungido para ser o rei. No Novo Testamento, Jesus é revelado como o pastor de sua igreja, cumprindo a profecia de que Deus viria para pastorear o seu povo. Então, essa referência do pastor, da ovelha, do pastor e da igreja é muito presente aqui e nós aprendemos com isso. No verso 2, o Salmo 23, nós vemos os pastos verdejantes, no local em que as ovelhas obtêm o alimento necessário. Veja, o pasto é verdejante, ele está ali vivo, está pronto para ser consumido. E assim deve ser a igreja que é bem pastoreada, com um pasto que é verdejante. Alguém já disse uma vez que não é a cerca que prende, que segura a ovelha, mas é o seu pasto. E é por isso que os pastores, nós pastores, aqueles que são pastores, temos essa responsabilidade diante das ovelhas do Senhor, do rebanho de Cristo, porque tudo pertence a Ele. Devemos estar fielmente prontos a expor as Escrituras e as ovelhas, claro, sabendo identificar, discernindo pelo Espírito o melhor local para poder se alimentar. Nós não podemos confundir um pasto verdejante com um lamaçal, com um esgoto, com algum lugar onde não é pregada a palavra. Tem aspecto, tem aparência, mas a palavra, o pasto não está verde. Ele também fala de águas de descanso, águas dos lugares repousantes, referindo-se ao lugar onde as ovelhas obtêm tanto a água como o descanso que necessitam, ou seja, bebe a água que sacia a sede e podem logo descansar. Esse é um lugar preparado por Deus para os pastores, para as suas ovelhas. Salmo 23, no verso 3, ele fala: refrigera minha alma. E essa é uma expressão que se refere a uma espécie de renovação física que as ovelhas experimentam quando obtêm o alimento, a água, o descanso necessários mencionados no verso anterior. E isso não pode passar despercebido. Em tempos quando as pessoas estão reclamando tanto do cansaço, que estão numa correria, a famosa correria, quando as pessoas estão dizendo tanto sobre estarem enfadadas, estarem com uma sobrecarga, uma demanda muito grande. Nós temos a nossa alma refrigerada. O salmista está dizendo: refrigera minha alma. Esse lugar, esse poder pertence ao Deus, porque está falando de uma renovação física, de uma restauração das forças. Então, a restauração da força, por mais que gostemos, ela não está só nas férias, porque o descanso é válido e as férias é um direito adquirido. Não está na beira da praia ou numa cidade, uma boa cidade, num campo muito bom para se morar, mas a restauração das forças, a renovação física está naqueles que bebem da água e têm o descanso, que é como um refrigério para a alma. Que incrível nós podermos pensar nisso. E o verso 4, ele fala sobre o vale da sombra e da morte, fala sobre o bordão e o cajado. E o bordão era usado para afugentar os animais selvagens, o cajado para orientar o rebanho para onde deveria ir. Então, veja, é possível sim que tenha vales de sombra e de morte. É possível sim que andemos por esses vales, e não é um vale qualquer, é um vale da sombra da morte,
mas nós não temeremos mal algum, porque o Deus que cremos, o Deus de Israel, está conosco. De que maneira? Fazendo fugir os animais selvagens e orientando o rebanho por onde deve caminhar. Tenho usado desse texto aqui agora, não somente no contexto aqui do salmista Davi, a quem é acreditado o Salmo 23, mas também para os nossos dias. Nós temos quem nos protege, nós temos quem nos orienta, e por isso que nós precisamos ouvir não só os grandes famosos pregadores, eles são bênçãos, ou os itinerantes, eles também têm o seu valor. Mas ouvir o pastor, aquele que está ali diária, semanal, mensalmente, alimentando as suas ovelhas. Valorize a figura do pastor, na autoridade que está ali, sobre você, uma autoridade constituída por Deus. E é muito importante percebermos isso, porque talvez o grande pregador, o grande conferencista, o evangelista, ele não vai fazer o papel que o pastor da igreja local está fazendo. E talvez neste momento algum membro da igreja que pastoreio possa estar ouvindo, e isso não é nenhum tipo de advogar em causa própria. É o texto nos ensinando, é o texto mostrando isso. E eu também estou sujeito ao mesmo texto. Que bom a gente poder entender isso. Os versos 5 e 6 focam na condição do Senhor como anfitrião. A imagem muda para a de um banquete, uma celebração de vitória. Antes, dentro de um contexto, agora um pouquinho mudado. E os convidados eram abençoados nas festas, com a unção, na limpeza ali dos seus pés, ali um unguento sobre as suas vestes, o seu rosto, para que eles pudessem se aproximar daquele tempo de mesa. E o verso 6 fala sobre a habitação, sobre aonde ele irá habitar. Veja, assim como as ovelhas na companhia de seu pastor, o salmista se aquieta na certeza de um lar eterno com Deus. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. O salmista tem a visão da eternidade cravada diante dos seus olhos. A bondade de Deus está diante dos olhos dele. E ainda que por vale de sombra e morte, ainda que com dificuldade, ainda que em dias difíceis, ele tem diante de si a bondade de Deus, a confiança no Senhor. Ele tem em Deus um verdadeiro anfitrião, aquele que prepara a mesa, e mesa na presença dos meus adversários ou inimigos. Ou seja, o inimigo não é aquele que está morto, mas é provavelmente aquele que está ali sentado à mesa, porque ele vai ver, ele vai observar, e você vai poder ter uma oportunidade de dar bom testemunho, ou seja, o testemunho de Cristo, não o seu, mas o de Cristo. Há muito mais para dizer, com certeza, do Salmo 23. Poderíamos ficar aqui um bom tempo, poderíamos aqui refletir imensamente sobre tantas questões, o cálice que transborda, a misericórdia, esse seguir, a habitação da casa do Senhor, A casa do Senhor, tão falada essa habitação, por exemplo, lá no texto de João 14, a bondade de Deus, como Ele é bom, quanto Ele é bom. Que importante nós pararmos para poder orar e meditar naquilo que os Salmos têm para dizer para nós. Mais uma vez, se você ainda não deixou um like, não curtiu aqui, clicou no gostei, clique, deixa aí o seu like, o seu gostei, deixa um comentário, talvez um pedido de oração, alguma palavra de ânimo, de agradecimento por esse mês que nós temos andado aqui. Fique à vontade, vai ser muito bom poder ler e responder a sua mensagem. E eu quero te pedir mais uma coisa: compartilhe com outras pessoas, mande para os seus grupos, da família, da faculdade, do trabalho, onde você estiver, compartilhe com outras pessoas para que outros sejam abençoados
através dessa palavra. Mais uma vez, o Salmo 23 é para nós lermos e relermos. Sem dúvida, é um salmo que conhecido de muitos e que traz essa confiança, essa bondade, esse cuidado de Deus, o pastor e o anfitrião. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa. Vamos orar? Deus, eu te agradeço, Pai, por essa semana, por este dia. Te agradeço, Senhor, por cada irmão e irmã, por este amigo, amiga, esse colega que tem agora passado esses minutos em oração juntamente comigo e em meditação. Pai, não é a minha oração que é poderosa, não é a oração do pastor, é o Senhor quem é poderoso. É o Senhor quem opera, é o Senhor quem realiza, é o Senhor quem levanta, quem abate, é o Senhor quem livra, é o Senhor quem conduz, é o Senhor, Pai, quem faz fugir os animais selvagens, é o Senhor, Deus, que faz com que inimigos, adversários assentem à mesa juntamente conosco. Deus, que em nome de Jesus, este meu irmão e minha irmã possa confiar todos os dias de suas vidas em Ti. Deus, que o Senhor seja pastor sobre a vida, sobre os pensamentos, coração de cada um deles. Pai, que possam encontrar uma igreja local, aqueles que estão desigrejados, aqueles que têm congregado, que as suas igrejas sejam, Pai, repletas com pasto verdejante, que os pastores sejam fiéis à Tua palavra. E se há alguém aqui, Deus, que tem congregado em um lugar onde o pasto não é verdejante, mas está parecendo com um pasto morto, com um lugar morto, Deus, traz vida. E se assim, Pai, ainda não for possível por conta da obstinação dos corações, Deus, que este irmão, esta irmã, esse salvo em Jesus Cristo, possa congregar e achar uma igreja saudável, centrada no Evangelho de Cristo, para que o pasto verdejante possa produzir força, possa ser refrigério para a alma dessa pessoa. Senhor, eu te peço, refrigera a alma. Por meio da Tua palavra, por meio, Pai, do Teu alimento que é a palavra, que essa alma seja refrigerada. Deus, que em nome de Jesus nós possamos contemplar a bondade do Senhor todos os dias da nossa vida e que nada nos falte. Eu oro, Senhor, com gratidão por Jesus. Amém, amém, amém. O Senhor Deus te abençoe, tenha um ótimo dia. Não sei qual momento que você está ouvindo, assistindo, mas que você seja abençoada em nome de Jesus. Um grande abraço.